Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Costa, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e hoje será a nossa aula de número 11, que tem como objeto de conhecimento representação gráfica da variação da área e do perímetro de um polígono regular. Detalhamento, polígono regular. Então, prepare seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos à nossa aula. E nessa nossa aula, nós vamos estudar sobre os polígonos regulares. Então, vamos aí descobrir o que são polígonos regulares, né? Saber identificar um polígono e saber onde é que a gente utiliza exatamente os polígonos regulares. Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Polígonos. Polígono é a reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta com a sua região interna. Então, prestem atenção em alguns detalhes. Por exemplo, é uma linha fechada, ou seja, não é polígono se a nossa figura não se fechar, ok? Se ela não fechar, não é polígono, ok? Então, gravem bem essa primeira informação. Formada apenas por segmentos de reta. Então, os nossos polígonos são apenas segmentos de reta. Nada curvado, ok? Se tiver curvas, não é segmento de reta, logo, não são polígonos, ok? E o outro detalhe é, não pode ter linhas cruzadas, então, os nossos polígonos não podem ter linhas cruzadas, ok? Então, ela não pode, né, se tocar ali pelo meio da figura as suas linhas. Se isso ocorrer, não é polígono, certo? Então, nossas três características: linhas fechadas, simples, certo? Somente segmentos de reta e, né, não pode haver aí linhas cruzadas, tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Vejamos, então, algumas figuras geométricas que são polígonos. Então, aqui eu já estou afirmando que são polígonos, tá? Podemos observar, ó, todas essas figuras são apenas segmentos de reta, ó, nada curvadinho, tá? Somente retas, ok? Nada, né, de linha se cruzando aqui, ó, pelo meio da figura. Não há isso, tá? Por isso, são polígonos. E todas as figuras aqui, onde ela começa, é onde ela termina, certo? Então, é sempre fechado, ok? Se obedecer às três características, é um polígono. Entendido? E os nossos polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Um polígono se diz regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes, tá? Congruentes significa iguais ou de mesma medida, tá bom? Então, todos os seus lados e todos os seus ângulos são iguais, tudo bem? Então, o polígono regular, ele vai ter todos os seus lados iguais, certo? Se for um triângulo regular, o triângulo regular, todos os seus lados terão que ser iguais. Então, se aqui é 2, aqui também é 2
e aqui também é 2, ok? Se temos aqui um triângulo um pouquinho maior, e eu disser, melhor, se aqui for 4, aqui também é 4, e aqui também é 4, se ele for um triângulo regular. Então, o nosso triângulo regular é exatamente o nosso triângulo equilátero, que é o nosso triângulo que possui os 3 lados iguais, tá bom? E no nosso triângulo aqui, que é o nosso exemplo, todos os seus ângulos também são iguais, tá? Todos eles vão medir 60 graus, ok? Todos eles medem 60 graus, tá? Independente de ser o maior ou o menor, tá? Todos os seus ângulos são iguais e medem 60 graus, ok? É a medida dos ângulos de um triângulo regular, que é o nosso triângulo equilátero, ok? Ah, professor, existe somente o nosso triângulo regular? Não, pessoal, nós temos aí vários polígonos regulares. Os nossos polígonos regulares, de acordo com os seus lados, tá? Eles vão receber ali os seus nomezinhos, tá? E aí, se ele é regular, ele vai ter todos os seus lados de mesma medida. Tudo bem? Então, temos aí o exemplo. Temos o triângulo, que é o nosso polígono que tem 3 lados, tá? Temos o nosso quadrado, lembrando que aqui são os regulares, tá bom? Temos o quadrado, que é o nosso quadrilátero regular, que tem 4 lados. Temos o pentágono, que é o nosso polígono, né, de 5 lados. Aí, no caso, representado é o nosso pentágono regular, que são todos os seus lados de mesma medida. Temos o hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Decágono, 10 lados. Dodecágono, 12 lados. Certo? Lembrando que nós temos, né, alguns polígonos que eles não têm esses nomes especiais, tá? Como é o caso, por exemplo, do polígono de 13 lados. O polígono de 13 lados, o polígono de 14 lados, eles não têm nomes específicos, tá bom? Mas, claro, também temos aí outros polígonos, como o polígono de 9 lados, que é o eneágono, polígono de 20 lados, que é o icoságono, tá bom? Então, temos aí uma infinidade de polígonos, que de acordo com a quantidade de lados, ele vai receber ali o seu nome. E alguns, claro, não tem ali um nome especial. É apenas um polígono de 13 lados, polígono de 14 lados e assim por diante. Tudo bem? Deu para entender? Então, recapitulando, polígono de 3 lados, triângulo. Polígono de 4 lados, polígono regular de 4 lados é o nosso quadrado. O nosso polígono de 4 lados é um quadrilátero, tá bom? Mas o regular, que é o que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, é o quadrado, ok? Então, 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 10 lados, dodecágono, melhor, decágono. E 12 lados, dodecágono. Beleza? Então, agora a gente vai ver a medida dos ângulos internos de um polígono regular. Então, vamos aí descobrir como é que a gente sabe a medida do ângulo interno de um polígono regular. Sabemos que os polígonos regulares possuem todos os ângulos com a mesma medida, tá? São os polígonos regulares. Por conta disso, podemos determinar a medida desses ângulos sem a necessidade de medir com um transferidor. Considere um pentágono. Então, quem é o pentágono? É o nosso polígono de 5 lados, tá? Então, pentágono, polígono de 5 lados. Para determinar a soma de seus ângulos internos, decompomos o polígono em triângulos. Então, vamos aí dividir o nosso pentágono em
triângulos, uma vez que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo já é conhecida e é igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Fazemos isso traçando as diagonais que partem de um único vértice. Então, vamos aí traçar diagonais saindo de um vértice do polígono, tá? Então, vamos entender aqui, observando aqui a nossa figura. Então, vamos considerar aqui este polígono, melhor, este vértice, aqui o nosso pentágono, ok? E vamos traçar diagonais. Eu não vou poder traçar uma diagonal para cá, porque eu só estou seguindo o lado do meu pentágono. Então, a diagonal eu vou cortar para cá, para o outro vértice. Cortando também aqui para o outro vértice. Para cá eu também não vou cortar, porque é o lado do meu pentágono. Então, observe que fazendo aí as diagonais, eu vou ter 3 triângulos. Ó. 1, 2, 3 triângulos. O que isso significa? Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, tá? Esse aqui é do triângulo. Tá bom? Esse aqui é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se eu sei que ela é 180 graus, e eu tenho 3 triângulos, né? Ó, 1, 2, 3. Logo, a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 3 vezes 180, já que eu tenho 3 triângulos no meu pentágono. Ok? Que, como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, o valor da soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 540, porque é 3 vezes 180. Vamos agora verificar aqui um quadro a seguir, que ele vai nos mostrar a soma dos ângulos internos dos polígonos regulares aqui, né? Que serve também, claro, para os nossos outros polígonos, mas aqui a gente vai separar nos nossos regulares. Então, o nosso quadrado, traçando a sua diagonal, ó, eu só tenho uma diagonal. Tá? Então, eu vou separar apenas em 2 triângulos. Se estou separando em 2 triângulos, então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. São 2 triângulos, então 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos de um quadrado vai ser 360 graus, ok? Do nosso pentágono, foi o que a gente acabou de ver, 3 triângulos, traçando as nossas diagonais, o triângulo 180 graus, certo? Então, 3 vezes 180 graus, 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono regular é 540 graus, certo? 360 graus é o do nosso quadrado, 540 graus é do nosso pentágono. Agora, o nosso hexágono regular. Ó, o nosso hexágono, cortando as suas diagonais, melhor, traçando as diagonais, vamos ter 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Como são 4 triângulos, 4 vezes 180, então, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser 720 graus. Mesma coisa, fazendo aqui para o nosso heptágono regular, certo? Temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, traçando aqui as nossas diagonais. Então, 5 vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então,
o heptágono regular terá como soma dos ângulos internos 900 graus. Ok? Ah, professor, e se for acima, né, de um heptágono? Basta você utilizar a nossa formulazinha da soma dos ângulos internos de um polígono, que é a soma dos ângulos internos vai ser n menos 2 vezes 180. Vamos lá. Quem é n? N vai ser exatamente o número de lados do meu polígono. Então, se é um hexágono, hexágono tem 6 lados. Então, meu n vai ser 6. Tá? Vai multiplicar por 180, que é exatamente a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá bom? Então, meu n, meu número de lados do meu polígono. Se for um pentágono, como a gente está vendo aqui no exemplo, é 5. 5 no lugar do n é 5. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180, a gente chega aqui em 540. Tá bom? Ah, professor, e se eu quiser saber quanto mede cada um dos ângulos? Se eu estou falando de um polígono regular, eu sei que todos eles são iguais, correto? Então, se eu sei que a soma deles está dando 540, e eu sei que ele tem 5 ângulos, tá? Basta eu dividir o meu 540 pela minha quantidade de ângulos, tá? Então, 540 dividido por 5, eu sei que cada ângulo do meu polígono aí, no meu pentágono regular, mede 108 graus. Tá? Então, basta você somar. 108 mais 108 mais 108 mais 108 mais 108, que você vai chegar na soma, que é os 540 graus. Ok? Vamos aqui fazer um exemplo só para fixar. Tá? Vamos aí fazer utilizando a fórmula e verificando quanto mede cada ângulo interno aí de um quadrado, que é o nosso quadrilátero regular, né? Nosso polígono de 4 lados. Então, como eu acabei de dizer, então meu número de lados aqui do meu polígono já sei que é 4, ok? De acordo com a nossa fórmula da soma dos ângulos internos, é n menos 2 vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Como eu acabei de dizer, ó, meu n, né, é igual a 4. Então, no lugar do n, eu vou colocar o meu 4. Vai ficar 4 menos 2 vezes 180. Lembrando que, logicamente, você tem que resolver primeiro dentro do parêntese, tá? Então, fazendo 4 menos 2 é 2. 2 vezes 180. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus. Ok? Esse aqui é o resultado da minha soma dos ângulos internos de um quadrado. Ok? Mas quanto mede cada um dos ângulos? Então, vamos aqui agora verificar quanto mede cada um dos ângulos. Vou só dizer aqui como x. Tá? Eu sei que a soma deles é 360. Ok? E o meu número de ângulos sempre será o mesmo número de lados. Então, eu sei que no meu quadrado eu tenho 4 ângulos. Então, basta eu pegar meus 360 e dividir por 4. E aí eu vou saber que cada ângulo aqui do meu quadrado vai medir 90 graus. Tá? Então, basta seguir o mesmo procedimento
para calcular aí de qualquer um polígono regular, tá bom? Lembrando que aqui eu utilizei o quadrado, que é o meu quadrilátero regular, ok? Então, você pode utilizar a mesma estratégia, tá? Para calcular de qualquer um polígono regular, certo? Você vai ver ali, o polígono ele tem quantos lados? Ele vai ser um valor para o seu n. E aí você aplica ali na primeira fórmula, né? Soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 multiplicado por 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Beleza? Após fazer a substituição, você vai fazer a subtração. O valor de n menos 2, e aí o resultado você vai multiplicar por 180. E aí você vai chegar ali no valor que é a soma dos ângulos internos daquele polígono. Ok? E aí, quando se trata de um polígono regular, ou seja, que todos os ângulos são iguais, você consegue descobrir quanto vai medir cada ângulo. Basta você pegar o resultado da soma dos ângulos e aí você vai dividir pela quantidade de ângulos. Lembrando que a quantidade de ângulos é a mesma quantidade de lados. Então, se você sabe quantos lados tem um polígono, você também sabe quantos ângulos ele tem. Tudo certo? E aí, efetuando a divisão, você consegue descobrir ali quanto é que mede cada um dos ângulos ali daquele polígono. Beleza? Então, agora vamos para a nossa próxima parte. Vamos lá. Área de um polígono regular. Vamos considerar os polígonos regulares a seguir. Em que, nós temos aí o Lzinho vai ser a nossa medida do lado, tá? Então, se a gente tem ali um polígono, ele tem um lado, certo? E aí, como ele é polígono regular, a gente vai aí simbolizar a medida desse lado com L, tá bom? M vai ser a medida do apótema. Quem que é o apótema? O apótema é exatamente a medida que vem do centro do polígono, tá? Até ali a mediana da sua base, tá bom? Já já você vai entender benzinho aí onde é que fica situado o apótema aqui nas nossas figuras, tá? Nos nossos polígonos. Aqui nós temos o Ozinho, que a gente está simbolizando o centro. Temos aí N vezes L. Quem é N? Número de lados, tá? Número de lados vezes a medida do lado. Então, se eu tenho um polígono de 5 lados, tá? Meu N vai ser 5. E o L, a medida de cada um dos lados, tá bom? E essa multiplicação, ela vai nos dar o nosso perímetro. Então, o que é o perímetro? É você somar ali a medida de todos os lados do polígono, tá? Lembrando que, né, a gente está representando aqui o perímetro com 2P, porque o P a gente está representando como semiperímetro, tá bom? Só termo de simbologia. Aqui os nossos polígonos regulares. Você agora vai conseguir visualizar muito bem aí onde fica o apótema. Temos aqui o centro, que é o que a gente está simbolizando com a letra O. E se eu sair do centro exatamente para mediana, ou seja, para exatamente o meio da minha base, tá? Essa medida é o que a gente chama de apótema, tá bom? Então, o Ozinho é o centro, e aí o M eu estou representando pelo apótema, tá? O apótema pelo M. O Lzinho é a medida do meu lado. Então, medida do lado, se eu disser que esse lado aqui tem, sei lá, 5 metros, o L vai ser igual a 5 metros. Como é um polígono regular, eu sei que todos os seus lados medem 5 metros. Ok? Professor, para que o senhor está explicando todas essas letras? Porque já já a gente vai ver uma fórmula, tá? Para cálculo da área de um polígono regular. E aí, essa fórmula, logicamente, vai ter as letras. Então, para você entender o que significa cada letra, eu já estou lhe explicando
né, o que cada uma significa. Ozinho, o centro, o M, o apótema, o L, a medida do lado, tá? E o N, meu número de lados. Triângulo, meu N igual a 3, são 3 lados. Quadrado, meu N igual a 4, são 4 lados. Meu pentágono regular, meu N igual a 5. Meu hexágono regular é meu N igual a 6. Tá bom? Então, meu N, número de lados. Meu L, medida do lado. Tá bom? Então, unindo o centro O de um polígono regular de N lados a cada um dos seus vértices, esse polígono fica decomposto em N triângulos isósceles congruentes, tá? A cada um dos seus vértices. Ok? Como a medida da altura de cada um desses triângulos é igual à medida do apótema do polígono, a área de cada um desses polígonos é igual a N vezes a área do triângulo formado. Tá bom? Então, lembrando, o apótema ele não é a medida da altura deste triângulo. Não, ele é a altura deste triângulo aqui de azul, tá? E aí, isso vai ajudar a formar a nossa formulazinha, que vale para qualquer polígono regular, tá bom? Lembrando que é para polígonos regulares. Então, a minha área vai ser igual ao quê? Meu número de lados, vezes a medida do meu lado, vezes a medida do meu apótema. Isso dividido por 2. Tudo bem? Também podemos fazer a fórmula, né, utilizando esta outra nomenclatura aqui, sendo a minha área igual ao meu semiperímetro vezes o meu apótema. Tá bom? Eu, particularmente, vou dar a dica para vocês usarem a primeira fórmula. Tá bom? Eu acho bem mais simples para que vocês não confundam a questão de perímetro e semiperímetro. Tudo bem? Já que o semiperímetro é o que a gente representa pelo P e o perímetro pelo 2P. Então, para que vocês não confundam, tá bom? Aconselho utilizar esta primeira fórmula. Ah, professor, mas eu entendi a segunda. Eu posso usar a segunda? Pode, perfeitamente. Não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? Então, a área de um polígono regular de N lados é igual ao produto da medida P, que é o nosso semiperímetro, pela medida M, que é o nosso apótema. Tudo bem? Tá, professor. E aonde é que eu posso ajeitar isso? Onde é que eu posso aplicar isso? Vamos lá, vou colocar novamente um quadrado aqui. Tá? Nosso quadrado regular. Este quadrado regular, ele possui a medida do seu apótema. Vamos colocar aqui 5 centímetros. A medida do seu lado, eu vou dizer que é 4 centímetros. Tá bom? E eu quero saber qual é a área deste quadrado. Basta eu aplicar na minha fórmula, tá? Vamos aplicar nesta primeira fórmula, ó. Número de lados, medida do lado e medida do apótema. E depois eu divido por 2. Então, vamos lá. A minha área vai ser quem? Meu número de lado vezes a medida do meu lado vezes a medida do meu apótema. E isso dividido por 2. Então, minha área, número de lados, eu sei que o meu quadrado possui 4 lados, certo? A medida do meu lado, eu sei que é 4 centímetros. E a medida do meu apótema, eu sei que é 5 centímetros. Isso aqui eu vou dividir por 2. Tá bom? Então, eu posso já, como é tudo multiplicação, eu já vou pegar um dos 4 e já vou dividir por 2.
E aí eu fico com 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4 é 8. E 8 vezes 5. Isso aqui deu 40. Como a medida era em centímetros, então 40 centímetros quadrados. A área sempre é ao quadrado. Então, você vai pegar ali a unidade de medida, que no caso aí era centímetros, e você vai estar com ela ao quadrado, porque é a medida de área. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!